Olá pessoal, mais uma dica, sou Maurício Macedo, Geometria Espacial, aula 4, cilindro. Cilindro, o que é o cilindro? Essa figura tradicional que vocês estão acostumados a ver no dia a dia, por exemplo, uma lata. Uma lata tem o formato de um cilindro, ok? Uma latinha de refrigerante, aquilo ali tem o formato de um cilindro. Ela é bem comum no dia a dia. O que é que eu tenho que identificar? Esse cilindro tem raio, ok? Aqui na base é um círculo, então tem um raio. Tem uma altura, esse cilindro tem uma altura e tem uma geratriz. Vocês vão ouvir falar em geratriz. Geratriz vem do retângulo que eu tenho, que se eu girar, ele forma o meu cilindro. Só que essa geratriz é o mesmo tamanho de quem? Da altura. Okay? Então, falou em geratriz, praticamente é a altura quando se fala em cilindro. Então, a base do cilindro, quem é? Um círculo. O que é que eu tenho que lembrar do círculo? Que tem um raio e eu posso calcular o quê? A área dessa base, que é πr ao quadrado. Não posso esquecer como é que se calcula a área de um círculo. πr ao quadrado. Outra coisa que eu tenho que saber do círculo. O comprimento desse círculo. Como é que calculo? O comprimento é igual a 2πr. 2πr. Observe que na área tem r ao quadrado, no comprimento não tem r ao quadrado. Não vão confundir. Ok? O que é que eu tenho que saber do cilindro? Como se calcula o volume de um cilindro? Como é que eu vou calcular o volume de um cilindro? É só pegar a área da base e multiplicar pela altura. Então, quem é a base? É um círculo. Então, como é que calcular a área da base? πr ao quadrado. E multiplica pela altura. Então, para calcular o volume de um cilindro, eu uso essa formulazinha aqui, ó. πr ao quadrado vezes a altura. Então, tenho que aprender a fazer meu resumo de fórmulas, principalmente na geometria espacial. Então, está aqui a fórmula do volume. πr ao quadrado vezes h. Lembrando que se eu precisar usar o valor do π, ele vale 3,14 aproximadamente. Ok? A não ser que na questão ele dê um valor exato. Em vez de 3,14, ele dê a você apenas 3. Aí facilita seu cálculo. O que mais eu tenho que saber? A área lateral. Só essa área ao redor aqui do cilindro. Como é calcular a lateral? Se eu cortar ele aqui e esticar, eu vou enxergar um retângulo aqui nesse lado. Então, essa base aqui, esse comprimento aqui embaixo, vai ser o próprio comprimento do círculo. E como é o comprimento do círculo? 2πr. Então, observe que eu preciso da fórmula do comprimento do círculo no cilindro também. Então, a minha área lateral que eu estou querendo achar é um retângulo, cuja base, aqui embaixo, é 2πr, que vem do comprimento do círculo, e a altura continua a altura do cilindro. Ok? Então, como eu tenho um retângulo, como é que calcula a área do retângulo? Multiplico o comprimento vezes a largura. Quem é o comprimento? 2πr. Quem é a largura? É a própria altura. Então, chego na minha fórmula da área lateral. Então, a área lateral vai ser 2πrh. Mais uma fórmula que vocês vão ter que saber trabalhar. Só a área lateral. Lembre que no cilindro eu tenho área lateral e área da base, sendo que a base é um círculo. Eu já sei que a área é πr ao quadrado. O que mais eu tenho que saber? A área total desse cilindro. Como é que eu calculo a área total? É só pegar e o quê? Somar duas áreas da base, ou seja, duas vezes a área da base, com quem? Com a área lateral. Então, eu tenho duas bases, por isso que eu multiplico por 2 a área da base, e somo com a área
lateral. Pronto. Memorize isso aí. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Se quiser gravar fórmulas, desenvolve isso aí. 2 vezes a área da base, quem é? πr ao quadrado, que é a área do círculo. Mais a área lateral, que é quem? 2πrh. Então, eu chego nessa fórmula grande aqui, ó. Tá? Mas o que vocês têm que entender? Que ela surge de quem? Da área da base e da área lateral. A área da base, πr ao quadrado. A área lateral, 2πrh. Se eu quiser colocar alguém em fator comum aqui, eu posso colocar. Aqui tem 2, aqui tem 2. Aqui tem π, aqui tem π. E aqui tem r, aqui também tem r. Então, o fator comum é 2πr. Se eu tirar 2πr desse aqui, vai sobrar apenas r. Por quê? Se eu multiplicar r vezes r, dá r ao quadrado. Se eu tirar 2πr dessa segunda etapa aqui, vai sobrar só quem? O h. Então, fica 2πr, que é o fator comum, multiplicado por quem dentro do parênteses? O r do primeiro termo, mais o h do segundo termo. Então, essa aqui é outra fórmula que vocês podem enxergar. Ok? Eu prefiro que vocês entendam aqui como é que se calcula a área da base e como é que se calcula a área lateral. Faz o cálculo separado e depois usa esse raciocínio aqui. Ó. A área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, observe que só aqui no cilindro apareceram várias fórmulas. Então, vocês vão ter que pegar um papel e anotar fórmula por fórmula. Você vai fazer o seu resumo de fórmulas para poder saber aplicar. Bora treinar essas fórmulas agora. Então, está aqui um exemplo. Um objeto tem o formato de um cilindro de 5 cm de raio e uma altura de 10 cm. Determine, letra A, o volume desse objeto, letra B, a área da base, letra C, a área lateral desse objeto e D, a área total desse objeto. Ou seja, treinar as fórmulas todinhas, só para memorizar. Então é bom fazer um desenho, falou em cilindro, né? O que é que eu tenho que saber? Que ele me deu o raio de quanto? 5 centímetros e me deu uma altura de 10 centímetros. Então, as informações que eu preciso, raio e altura. Então, vou logo atrás desses dois. Se ele me deu na questão, tranquilo. Cuidado que ele pode dar o diâmetro. Se ele dissesse que o diâmetro é 10 centímetros, o raio é a metade do diâmetro. Daria 5 centímetros. Ok? Cuidado com essas pegadinhas. Então, bora para a letra A. Para calcular o volume, área da base vezes altura, ou seja, πr ao quadrado vezes h. Então, bora substituir. Π, vou deixar o π por enquanto. O raio que vale 5, 5 ao quadrado, vezes a altura que vale 10. Resolve primeiro a potência. Então, π, repete o π, 5 ao quadrado, 25, vezes 10. 25 vezes 10 dá 250. Organizando isso aqui, então vai ficar volume igual a 250 π, o quê? Centímetros cúbicos, ok? Porque eu estou trabalhando com volume, 3 dimensões. Não esqueçam disso. Falou em volume, todas as unidades eleva a terceira, eleva ao cubo. Metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Pronto. Cheguei no valor do volume. Quando for cilindro, quando tiver círculo na história da figura, vocês olhem logo para a resposta. Se a resposta, e provavelmente a prova é de marcar, né? Principalmente Enem, vocês vão olhar para a resposta. Se tiver π na resposta, significa que vocês vão deixar o π na resposta do volume. Então, vou deixar essa resposta aqui, 250 π. Mas se não aparecer π, significa que vocês vão ter que trocar o valor do π por quem? Por 3,14. Ou, normalmente, para facilitar os cálculos, ele coloca apenas π valendo 3, para facilitar o cálculo. Então, se vier essa informação, adote π igual a 3, então π você vai trocar por 3. Mas se ele não te deu essa informação, o que é que você vai fazer?
vai trocar o π por quanto? Por 3,14. Então, 250π é a mesma coisa que 250 vezes 3,14, porque o π vale 3,14. Faz essa multiplicação, eu chego em 785. Observe que agora é sem π. Então, fica apenas 785 centímetros cúbicos. Ok? Então, quando vocês forem treinar, treine sempre os dois raciocínios. Primeiro, deixe o π e depois tire o π para ver quanto é que dá o valor sem o valor do π. Ok? Então, repetindo, ó, deu 250π centímetros cúbicos, se tivesse o π, ou 785 centímetros cúbicos, quando eu troco o π por quanto? Por 3,14. Então é importante treinar esse raciocínio. Letra B. A área da base. A base é um círculo, né? Então a área da base quem é? πr ao quadrado. Vamos substituir o π, deixa o π também. O raio vale 5, então 5 ao quadrado. Resolvendo 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes π fica 25π. 25π o quê? Centímetros quadrados, porque eu estou falando agora em área. Lembre que área são apenas duas dimensões. Então, vocês vão ver as unidades elevado a 2, ao quadrado. Centímetro quadrado, metro quadrado, milímetro quadrado, quilômetro quadrado. Tudo isso é sinônimo de área. Então, eu cheguei na área da base, que é o quanto? 25π centímetros quadrados. Mesma coisa. Ou eu posso deixar com π, ou eu posso tirar o π. Se eu tirar o π, é só substituir o π por quanto? 3,14. Então, 25π é a mesma coisa que 25 vezes 3,14. Fazendo essa multiplicação, chego em 78,5. O quê? Centímetros quadrados. Não esqueça da base de multiplicar por vírgula. Então, a área da base pode ser 25π centímetros quadrados ou 100π, 78,5 centímetros quadrados. Só lembrando que quando some o π, é porque eu estou multiplicando por quanto? Por 3,14. Então, multipliquei 25 vezes 3,14. Vamos continuar. A área da base, eu já sei, né? Calculei que deu quanto? 25π centímetro quadrado ou 78,5 centímetros quadrados. Isso aqui eu vou usar daqui a pouco. Tá? Lembrando que o meu cilindro tem um raio de 5 centímetros e uma altura de 10 centímetros. Agora eu vou calcular a área lateral desse cilindro. Lembrando que a área lateral é o quê? 2πrh. É outra fórmula que você tem que memorizar e treinar. Quanto mais treino, mais fácil para memorizar a fórmula. Okay? Então, a área lateral ficou 2πrh. Substituindo 2π, o raio que vale 5 e a altura que vale 10. Posso multiplicar 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. 100, o quê? 100 vezes π. Então, essa pode ser a minha primeira resposta. A área lateral dá quanto? 100π centímetros quadrados. E isso deixando o valor de quem? Do π. Mas eu posso trocar o π por quanto? Por 3,14. Então, eu multiplico 100 vezes 3,14. Isso vai me dar 314. Não esqueça que número multiplicado por 100, que acontece com a vírgula, anda duas casas para a direita, que era 3,14. Quando multiplicou por 100, a vírgula anda duas casas, vem aqui para o final e dá 314. Some a vírgula lá no final, né? Então, fica a área lateral igual a 314 centímetros quadrados. Pronto, cheguei na área lateral. Pode ser com π, sem π, centímetro quadrado, ou trocando π por 3,14, eu chego em quanto? 314 centímetros quadrados. Pronto, achei a área da base, achei a área lateral, eu posso achar a área total. Lembrando que a área total, pelo formato do cilindro, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral.
Eu já sei a área da base, que é quanto? 25π. Então eu faço 2 vezes 25π, mais a área lateral, que deu quanto? 100π. Eu vou fazer primeiro deixando π, ok? Então troquei a área da base por 25π e troquei a área lateral por 100π. Agora ver quanto é que dá. 2 vezes 25 dá 50π, mais 100π. Isso vai dar 50π mais 100π, vai dar 150π. Então essa é a área total, 150π centímetros quadrados, porque eu estou falando em área. Então cheguei na área total, 150π centímetros quadrados. Então vou olhar a minha resposta lá, se for objetiva, né? E ver se está aparecendo π. Se está aparecendo π, essa seria a minha resposta. Mas se não estiver aparecendo π, o que é que eu vou ter que fazer? Substituir o valor do π por 3,14. Então vou ter que multiplicar 150 vezes 3,14, que vai me dar 471. Agora, sem o π. Então, 471 centímetros quadrados. Essa é a minha área total. Ok? Então, para eu achar a área total, eu preciso o quê? Da área da base e da área lateral. Então, é bom vocês pegarem figuras de cilindro e começar a treinar essas fórmulas. Calculem o volume, calculem a área da base, calculem a área lateral e calculem a área total. Quanto mais prática, mais fácil para vocês memorizarem essas fórmulas, ok? A geometria espacial ela requer muita aplicação de fórmulas e saber imaginar a figura que você tem. Observe que eu estou trabalhando com cilindro, ok? Espero que vocês tenham entendido essas dicas. Até a próxima dica do professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.